dia! Que bom estarmos aqui reunidos para esse momento de reflexão, para celebrarmos a Jesus, o Senhor da nossa vida, e buscarmos na palavra de Deus orientação segura para a nossa vida, para os nossos comportamentos, nossas decisões. E entramos hoje no capítulo 16 do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os versos de 1 até o verso de número 3, que diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu quero fazer uma referência também ao verso de número 9, que tem muito a ver com aquilo que está no verso 1, que diz assim: O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É muito bom saber que Deus nos oferece não apenas a oportunidade, mas mais do que isso, a incumbência de planejar. O planejamento pertence a cada um de nós. Deus nos dotou desta capacidade. E quando nós abrimos mão de planejar o nosso futuro, quando nós abrimos mão de construir uma ideia de segmento daquilo que devemos fazer no nosso dia a dia, nós estamos jogando fora uma capacitação que Deus nos deu. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que ao homem pertencem os planos do coração. Seja no aspecto da vida familiar, seja no aspecto da vida profissional, naquilo que sonhamos a respeito da nossa casa, do nosso carro, seja no ambiente ministerial, daquilo que desejamos ver acontecendo no ambiente da igreja. Todas as coisas precisam de planejamento. Jesus diz em Lucas 14 que quem vai construir uma torre precisa, antes de fazer qualquer coisa, precisa fazer as contas para ver se tem como vai acabar, porque não pode passar pelo constrangimento de não conseguir pagar, não conseguir concluir a obra, e depois as pessoas passam, diz a Bíblia, que vão balançar a cabeça dizendo: coitado, olha só, começou e não teve como acabar, porque não fez o planejamento necessário. Ao homem pertencem os planos do coração. No entanto, não é porque foi planejado que vai acontecer. Porque o texto termina dizendo: mas a resposta da língua vem do Senhor. A gente precisa planejar, mas nem sempre aquilo que planejamos é exatamente aquilo que vai acontecer. Porque entre o nosso planejamento e a resposta da língua existe uma coisa chamada soberania de Deus, vontade de Deus. Existe aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Se os nossos planos, eles combinam com os planos de Deus, as coisas vão acontecer. Agora, se os nossos planejamentos, eles vão de encontro àquilo que Deus tem planejado para nós, então o que vai prevalecer é, de fato, o planejamento de Deus. Por isso, existem coisas que nós precisamos fazer e nós não podemos abrir mão disso. E a Bíblia diz que o homem propõe o seu caminho, e é nossa função propor o nosso caminho. Mas quem dirige os nossos passos é o Senhor, é Ele que conduz o nosso dia a dia, é Ele que nos dá direção. E a Bíblia diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas Deus, Ele está pesando as intenções do coração. Deus conhece quais são as nossas inclinações e Deus está olhando para isso. Diz a Bíblia que Ele pesa os espíritos, isto é, Deus conhece os porquês, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe,
Deus sabe, Deus conhece. Por isso a palavra de Deus, no verso 3, diz assim, olha, entrega ao Senhor as tuas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Então, quando nós vamos fazer planos, nós devemos fazer em conexão com a vontade de Deus. Quando vamos estabelecer os nossos objetivos, devemos fazê-lo em conexão com os propósitos do Senhor. E quando terminarmos de fazer os nossos planejamentos, devemos entregar tudo nas mãos de Deus. E a Bíblia diz, entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aquilo que desejamos vai acontecer se nós planejarmos segundo o propósito do Senhor. É dessa maneira que devemos viver nosso dia a dia, planejar a nossa vida, para que possamos executá-la segundo a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe nisso e que sejamos sábios em planejar, ouvindo todos os dias a voz do Senhor. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus bendito, pela bênção, pela capacitação, porque o Senhor nos criou com condições de planejar, de construir caminhos, mas nós não queremos dar um passo sequer que esteja fora dos propósitos do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa a nossa vida e ajuda-nos para que possamos seguir os teus planos, seguir os teus propósitos, dia após dia. Abençoa-nos, ó Deus, no dia de hoje, para que a vontade do Senhor possa prevalecer na vida de todo o teu povo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós só temos vida plena quando estamos estabelecidos no centro da tua vontade. Por isso, ajuda-nos para que saibamos ouvir a tua voz na construção dos nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?